Graças, paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez a gente se reúne para falar a respeito da palavra do Senhor, para aprender um pouco mais com o Evangelho de Marcos, um pouco mais a respeito daquilo que Deus tem para nós, tem falado conosco, com seus servos, através de tantos séculos já, e com nossa igreja especificamente, já faz algum tempo no Evangelho de Mateus. E a gente está cada vez mais pertinho do final desse Evangelho. Nós estamos agora passando pelos episódios que narram realmente o sacrifício do Senhor Jesus, tudo aquilo que ele abriu mão e tudo aquilo que ele sofreu por nossa causa. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu queria convidar os irmãos a orarmos, a buscar o Senhor em oração, pedir que Ele nos auxilie e nos oriente durante o estudo dessa noite. Que no nome de Jesus seja Ele o nosso guia e aquele que abre nossa mente para que nós possamos compreender a sua palavra. Então vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais uma vez termos a chance, Senhor, de nos colocar em Tua presença, Senhor. Obrigada porque temos esse privilégio de entrar na sala do trono, sabendo que somos ouvidos pelo Senhor, que seremos pelo Senhor ministrados, que seremos pelo Senhor corrigidos, Senhor, consolados, que o Senhor há de nos tocar de acordo com a necessidade que nós temos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a entender a Tua palavra, Senhor, a demonstrar cada vez mais interesse nela, a assimilá-la em nossa vida, Deus, e vivê-la para a Tua glória, Senhor. Eu te peço por mim, Deus, por cada um desses irmãos que assistem esse vídeo, por cada um dos que ainda não conhecem o Teu Evangelho, porventura esbarrarem com ele, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Nós choramos assim e já te bendizemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na porção do Evangelho de Mateus que nós vamos observar hoje, que é o capítulo 26. Nós vamos ver a partir do versículo 69 até o versículo 75. E eu quero ter a chance de ir com os irmãos versículo a versículo, ainda que rapidamente, mas observando esse episódio que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. O título desse bloco é Pedro nega Jesus. É uma história bastante conhecida da palavra do Senhor. A gente já ouviu diversos pontos de vista a respeito desse texto, vários pregadores falando a respeito desse texto. O fato é que aqui nós temos Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, um dos três que andavam mais aproximados dele, né? Pedro, Tiago e João. E aqui nós temos Pedro, esse discípulo tão mais próximo, enfrentando um momento crítico na sua vida, na sua carreira de fé. E isso acontece durante a prisão de Cristo. Quando Cristo é preso, Pedro passa por essa dificuldade na vida dele. A gente sabe que Jesus já tinha avisado a Pedro que ele seria testado, que ele negaria, na realidade, a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E a gente vê nesse bloco Pedro acompanhando Jesus até o pátio da casa do sumo sacerdote. E vê toda essa história se desenrolar. A minha esperança é que, indo versículo a versículo, a gente compare, tenha a possibilidade, consiga comparar as atitudes de Pedro com as atitudes de Cristo, e que a gente possa refletir a respeito das lições que esse texto contém para nós e aprendê-las. Então, quero convidar os irmãos a acompanharem o texto comigo. O versículo 69 diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Então, o fato é que Pedro, ele estava, assim, tinha se colocado num local que, para qualquer seguidor de Cristo naquele momento, era um local de risco. E Pedro se dispôs a isso, ainda que com as dificuldades que ele tivesse, ele se dispôs a ir até aquela casa onde Jesus Cristo estava sendo julgado, colocando a si mesmo também em risco, mas ele queria, mesmo assim, acompanhar o destino de Jesus da maneira que ele conseguia. Infelizmente, o fato é que Pedro ele não possuía a coragem necessária para acompanhar o desenrolar da história de Cristo, aquele episódio da vida de Jesus, tão de perto quanto deveria ter sido. E o que acontece é que uma criada, ela reconhece a Pedro como seguidor de Jesus Cristo. E enquanto Pedro passa por isso, Jesus já estava lá dentro, sendo julgado, enfrentando falsas acusações, enfrentando um julgamento realmente injusto, cheio de testemunhas falsas, cheio de testemunhos que continham inverdades, ou que eram verdades distorcidas
para se encaixar no contexto que aqueles líderes judeus necessitavam. E, em meio a tudo isso, enfrentando essas coisas, Jesus não nega a sua identidade, não nega a sua missão. A gente vê aqui um contraponto entre a falta de coragem inicial de Pedro em seguir a Cristo, tão de perto quanto ele poderia ter seguido, e essa falta de coragem contrastando com a coragem que Cristo possuiu de enfrentar seus acusadores. Cristo, ele não recua, ele não desmente aquilo que ele já tinha dito até aquele momento, ele não abaixa a cabeça, ele não demonstra medo. Enquanto Pedro vacila, Jesus permanece firme, demonstrando sua força e o seu propósito. O versículo 70 continua a história nos dizendo: ele, porém, depois que a criada reconhece ele, dizendo que ele andava com o Galileu, a resposta no versículo 70 é: ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Pedro, diante da pressão sofrida ali, só porque apenas uma pessoa inicialmente o reconhece, ele nega conhecer a Cristo. Ele faz de conta que não entende o que aquela mulher está dizendo. Acontece o primeiro passo para a negação total que havia sido profetizada para a vida dele pelo próprio Cristo. Jesus, por outro lado, ele nunca negou quem ele era, mesmo sabendo completamente, sabendo com perfeição, com precisão, o que isso lhe custaria. Até onde iria essa postura que ele optou por ter, de não negar quem era, não negar a sua própria missão. A gente tem o contraponto aqui de que enquanto Pedro ele cede à fraqueza humana, Jesus mantém sua integridade divina. Pedro é aquele que volta atrás, que cede aquilo que o medo, que o receio fazem com seu coração. Jesus não, ele escolhe enfrentar de modo íntegro, da melhor maneira possível, até porque ele sabia que nós dependemos do desenrolar da história dele naquele momento. Isso lembra a gente, irmãos, de um modo muito claro, a tendência que nós temos a escorregar, a falhar quando a gente se encontra sob pressão, quando as dificuldades da vida, quando o nosso dia ele é pesado, ele é difícil, quando a gente se vê muitas vezes sem saída, a gente facilmente escorrega, facilmente falha. E isso demonstra para a gente, traz também à nossa mente a necessidade que nós temos de depender do Senhor para sermos firmes. A gente não consegue ser firme sozinho. Se Deus não agir em nossa vida, se o Evangelho não operar em nós uma mudança que seja real, a gente sempre vai ser de ânimo dobre. Vai sempre existir essa falha de caráter que pertence ao velho homem. E o velho homem sozinho ele não consegue, na realidade, ser firme, ele só consegue ser teimoso. Quando a gente nasce de novo e Cristo age em nós, a gente consegue imitar Jesus, agindo com firmeza e com integridade, sem precisar ser teimoso, mas ser persistente, a fim de que Deus seja glorificado. E a história continua, o versículo 71 continua nos contando o desenrolar daquela noite triste na vida de Pedro. O 71 nos diz que Pedro sai do lugar onde ele estava, daquele pátio, a princípio, provavelmente para não ser mais confrontado, e o texto diz que, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada. As criadas estavam com a corda toda naquela noite, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E mais uma vez, ainda que tentando escapar dessa situação desconfortável, dessa situação que poderia colocar ele em maus lençóis, mais uma vez Pedro ele é confrontado. Jesus, enquanto isso acontece com Pedro, Jesus continuava dentro da casa do sumo sacerdote, sendo questionado, sendo caluniado, pessoas levantando falso testemunho contra ele, acusando de coisas que ele não fez, ou usando as palavras de Jesus de maneira distorcida contra ele mesmo. Enquanto Jesus passava por isso, ele não se defendia, muito menos fazia uso de mentiras ou de negações. Jesus ficou calado, como a gente conhece a história. Enquanto Pedro ele tentou escapar, aqui a gente tem um outro contraponto. Enquanto Pedro tentou escapar da identificação com Jesus, isso com negativas, negando aquilo que era verdade, Jesus faz o oposto. Ele abraça a identidade dele e ele abraça a sua própria missão. E como eu mencionei antes, sabendo o risco, apesar das consequências.
a firmeza de Jesus, que é algo tão marcante e tão pontual no nosso mestre, destaca para nós, né, faz com que apareça em nós a nossa tendência de fugir quando a gente é confrontado. O ser humano facilmente, com o confronto, ele foge, ele se esconde. Foi o que Pedro fez. Para ele era mais fácil do que confrontar, mais fácil do que manter-se firme e enfrentar aquela situação de uma outra maneira, ele prefere fugir. Quando as pessoas confrontam, e nem é um confronto tão pesado assim, eles só perguntam sobre a identidade de Pedro. O X a questão é que o confirmar aquela identidade podia, sim, fazer com que Pedro tivesse um destino semelhante ao de Cristo. E ele tinha medo, né? Tinha medo. Um medo humanamente compreensível. Mas Pedro era alguém que foi chamado para caminhar não somente humanamente, foi chamado para caminhar no Espírito. Ele conhecia coisas que aquelas pessoas que ali estavam conversando com ele, ninguém mais conhecia. Ele tinha visto coisas com Cristo que ele e poucos tiveram o privilégio de ver. Mas escolheu fugir mesmo assim, escolheu negar que conhecia aquele Senhor que já tinha mostrado tanto a ele da sua riqueza, da sua graça, do seu poder, do seu senhorio. O versículo 72 nos conta o seguinte: quando a criada diz a ele, este também estava com Jesus, diz a eles, né, as pessoas que estavam ali, este também estava com Jesus o Nazareno, o 72 tem a resposta de Pedro, e diz assim: ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E nesse versículo a gente vê a reação de Pedro ela ficar mais intensa, né? Aqui ele intensifica a sua negativa de não conhecer Jesus. Não é só dizer que eu não conheço, agora ele faz com juramento, como se ele dissesse: eu juro que não conheço essa pessoa, revelando sim o medo profundo que ele estava passando ali de ser associado a Jesus. Ele sabia das possíveis consequências de que isso acontecesse. Jesus, irmãos, em contraste com a atitude de Pedro, aceita as acusações. A gente sabe da história. Jesus, a Bíblia fala que, como uma ovelha muda levada para o matadouro, seria o Messias, e foi assim mesmo na vida de Cristo. Ele aceita as acusações que são lançadas sobre ele, porque ele sabia que seu sacrifício era necessário, era indispensável para a salvação daqueles que eram escolhidos do Senhor. A gente tem aqui o contraponto de que, enquanto a negação de Pedro reflete o medo e a fraqueza que existe no ser humano, a aceitação de Cristo reflete sua força, o seu amor e a sua escolha pelo sacrifício. Ainda que naquele momento Jesus também fosse humano. Ele conseguiu superar o medo e a fraqueza e optar por escolher demonstrar o seu amor e realizar o maior sacrifício de todos. A gente precisa reconhecer nossa fraqueza e buscar força em Cristo para permanecermos fiéis. Se a gente não busca essa força no Senhor, facilmente a gente cai. Facilmente a gente se torna alguém fiel, alguém vacilante. O versículo 73 nos informa que logo depois, aproximando-se os que estavam ali, os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Interessante, né? Quem caminha com Cristo, ainda que tente se esconder, se caminha de verdade, não tem como. No caso de Pedro, até o jeito como ele falava, né? Provavelmente o sotaque também foi levado em consideração. Denunciavam que Pedro, sim, era um dos galileus, era alguém que caminhava com o Senhor Jesus. As pessoas que estavam ali identificaram Pedro pelas particularidades que ele tinha, pelo jeito que ele falava. E aí fica mais difícil negar. Não é só alguém afirmando algo que não é reconhecível, é alguém afirmando algo que se pode ver, se pode ouvir. É um fato, não somente uma opinião, não somente um eu acho, mas um eu estou vendo, eu confirmo. E a negativa de Pedro nessa situação ficou mais complicada. Enquanto isso, continua o interrogatório em cima do nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse interrogatório ele não nega a verdade. Ele permanece firme e, ainda que em sofrimento, permanece certo do desenrolar da sua história, daquilo que ele necessitava fazer, e ele não abre mão de cumprir a missão que a ele foi dada. A gente tem aqui o contraponto de que, enquanto Pedro ele tenta esconder a sua identidade, Jesus ele abraça quem ele é, e quem ele é a verdade, e é verdade independente das consequências, ainda que para ele mesmo, obviamente, a princípio, tenha sido muito prejuízo.
Jesus Cristo pagou pela sua firmeza com a própria vida, né? A fim de que nós fôssemos resgatados e redimidos. A gente precisa aprender com Cristo, que a gente deve sim buscar ser tanto quanto possível. Deveria ser sempre possível, a gente não deveria enxergar outras alternativas, mas buscar ser verdadeiros, buscar ser transparentes, confiando em Deus, né, para nos fortalecer, para nos respaldar, para nos auxiliar quando a gente estiver em situações que talvez nos coloquem em dificuldade. Quando a gente tiver que escolher entre mentir e falar a verdade, obviamente, a verdade para a gente não é um conceito, ela é uma pessoa. Nós somos filhos da verdade, porque somos filhos de Deus, pertencemos a Cristo, e o pai da mentira é o diabo. Então essa dúvida, ainda que como seres humanos nós sejamos tentados e vacilemos, ela deveria ter pouco peso em nossa mente, porque as certezas do nosso coração deveriam ser maiores. Então a gente precisa buscar, sim, força em Deus, a fim de que possamos ser firmes, imitando a Cristo. O versículo 74 nos diz assim, a respeito da atitude de Pedro. A atitude dele é que piora exponencialmente. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. Pedro passa de somente um juramento a uma atitude mais brusca, mais ríspida de jurar e praguejar, é usar palavras de baixo calão mesmo, né? De palavras chulas. E ele diz, não conheço esse homem. E a Bíblia fala, muito pontualmente, imediatamente cantou o galo. E Pedro cai em si, obviamente. Um outro texto vai dizer que os olhos do Senhor se encontram com os olhos de Pedro. Jesus não diz, mas é um olhar que vale como. Tá vendo que eu avisei? E Pedro em desespero, né, naquela situação, já estava em desespero antes, porque começou a praguejar e a jurar. A reação dele escala. E ele reafirma a sua negação. Quando o galo canta, Pedro lembra, né, das palavras do Senhor Jesus. Em contraponto, Jesus permanece calmo e resoluto. E aí, diante de uma morte que já está estabelecida, já está resolvida, né? Realmente, assim, torna-se claro que o final daquele julgamento, independente dele ser inocente, seria realmente a morte. E a gente vê aqui a fraqueza de Pedro novamente contrastando com a força de Jesus. A gente precisa aprender, lendo textos assim, esse muito pontualmente, a reconhecer em nós nossos momentos de fraqueza, que são muitos, irmãos. A gente se faz muitas vezes de muito forte e pensa de si mesmo com frequência que a gente é muita coisa, mas na realidade a gente é muito frágil. Às vezes nem precisa de tanto para fazer a gente ter a sensação de que vai quebrar. Mas no Senhor, nos voltando para Cristo, a gente consegue sim ser fortalecido em sua misericórdia, no seu amor, à sombra das suas asas, né? O versículo 77 nos diz, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A realidade, houve para Pedro um choque de realidade. As palavras de Jesus surgiram em sua memória e veio para Pedro um profundo arrependimento, um choro muito amargo. E que bom, esse arrependimento que é sincero, pelo desenrolar da história a gente vai ver que foi um arrependimento sincero, foi na verdade o primeiro passo para a restauração de Pedro. Jesus, enquanto Pedro começava a dar o primeiro passo para a sua caminhada realmente de fé, para a sua restauração, Jesus já estava começando a completar a sua missão de redenção ali na cruz. O arrependimento de Pedro, na realidade, é o exemplo que fica de reflexão para nós nessa porção do texto, de como a gente pode agir diante de nossas falhas. O arrependimento é a única reação que deve existir ao pecado. Nós precisamos, quando entendermos que pecamos, e entenderemos quando pecarmos porque temos o Espírito do Senhor, precisamos entender que precisamos admitir a nossa culpa, confessar o nosso pecado diante de Deus, e isso é uma caminhada de arrependimento, buscar perdão e restauração. Isso só acontece, essa busca só acontece quando o arrependimento ele é genuíno. E para encerrar, eu gostaria de deixar os irmãos com algumas lições práticas, algumas coisas que a gente pode colocar em ação no nosso dia a dia, à luz desse texto que nós acabamos de ler. A primeira delas é reconhecer nossas limitações, irmãos. A gente precisa
ser sincero com nós mesmos e aprender que nós declarar, né, na realidade, admitir que nós temos sim limitações, que como humanos nossa tendência à falha ela é muito grande. A gente cai com muita facilidade, embora a gente não goste de pensar que é assim, a gente gosta de pensar que acerta mais do que erra, mas a facilidade que a gente tem para cometer erros e pecados é muito grande. Isso deveria nos levar a depender mais de Deus, a buscar mais no Senhor, buscar a força do Senhor, buscar a orientação de Deus através da leitura da palavra, através da oração, do contato íntimo com o Senhor, de estreitar essa relação que é possível com Ele, que está aberta para que nós assim façamos em qualquer tempo, em qualquer lugar. A gente deveria sim buscar mais do Senhor em vez de confiar na nossa própria capacidade, né? A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua força, né? O Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Deveríamos buscar essa completude no próprio Senhor, pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos guie. Isso em todas essas situações de nossas vidas. A gente comete muito o erro de buscar resolver as coisas sozinhos, e quando nada dá certo a gente pensa: não, o jeito agora é orar. Deveria ser o inverso. Quando a gente tem qualquer coisa para resolver, a primeira atitude deveria ser para orar e deixar Deus nos guiar por um caminho que, ainda que não seja mais fácil, com certeza vai ser o mais seguro. A segunda atitude prática que eu gostaria de trazer aos irmãos nessa noite à luz deste texto é que o caminho para a restauração completa e verdadeira é o arrependimento. Quando a gente peca, a resposta correta, a resposta que se espera de um crente ao pecado é arrepender-se de maneira genuína. Não é sentir remorso. É a diferença entre Judas e Pedro. Judas sente remorso, se enforca, de tão triste que fica. Não vê solução para aquilo que ele fez. Pedro fica muito triste também, mas no lugar disso, reconcilia-se com o Senhor, volta atrás e é grandemente usado por Deus em sua obra. É muito fácil encerrar uma caminhada por conta de uma tristeza, irmão. Difícil é consertar aquele que causou tristeza e renovar essa caminhada. Isso a gente só consegue fazer com arrependimento mesmo, a fim de que Deus nos restaure. A gente precisa confiar nossos pecados ao Senhor, a gente precisa buscar perdão do Senhor e confiar na promessa dele de restauração, assim como foi com Pedro. A gente vê nos textos seguintes, Jesus não desistindo dele, indo atrás de Pedro, restaurando a vida dele. Pedro foi sim restaurado e capacitado a liderar a igreja primitiva. Foi o primeiro pregador do Evangelho de Deus, foi Pedro. E assim pode ser também conosco. Quando a gente erra, nós podemos sim ser restaurados, nós podemos ser capacitados para viver aquilo que Deus tem para nós. Uma nova vida diante dele, independente de falhas passadas. Quando a gente coloca a nossa falha diante do Senhor, se arrepende dela, pede perdão, o Senhor nos perdoa e zerou a conta, recomeça-se de novo. Essa é a grande beleza do perdão de Deus. Ele faz por nós aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. A história de Pedro, irmãos, ela nos lembra que a falha, né, o cometer um erro, ainda que muito grave, não é o fim da linha para aqueles que estão em Cristo. A fragilidade humana, ela pode sim nos levar a cair, nos levar a ficar prostrados, mas o arrependimento nos leva à restauração e o Senhor nos levanta. Então que possamos aprender com Pedro, com as falhas que Pedro cometeu, a importância de estarmos vigilantes, de estarmos em constante oração e de termos a postura de arrependimento genuíno nas vezes em que viermos a falhar diante do Senhor, sabendo que o nosso Senhor está sempre pronto para nos restaurar e sempre pronto para nos usar, e não é para qualquer coisa, mas é para a glória dele mesmo. Isso é privilégio, isso é para nós uma grande alegria. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite em sua presença. Deus Santo, nós te bendizemos mais uma vez, Senhor, te agradecemos por poder estar diante de tua palavra e aprender um pouco mais com ela. Deus, obrigada pela tua paciência, pela tua escolha em caminhar conosco todos os dias, Senhor, e nos ensinar um pouco mais a teu respeito em toda e qualquer oportunidade. Deus, muito obrigada pelo teu zelo, pelo teu cuidado para com essa igreja, para com a vida de cada irmão, Senhor. Eu te agradeço pela tua misericórdia renovada sobre nós e te oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até a próxima. Paz.